Primeiramente, nós precisamos compreender, em primeiro lugar, esse vai ser o principal objetivo dessa minha fala aqui dessa manhã, para nós compreendermos o que é essa nova NR1, quais são essas novas regras, e nós entendermos a base. Eu sempre falo, e aqui na RH Treinare, nós já cantávamos, né, a bola da NR1 já há muito tempo. Inclusive, quando saiu a legislação, né, de que as empresas têm obrigações também com relação ao combate ao assédio moral e ao assédio sexual, a gente já sabia o que viria depois. E hoje a gente tem também nas nossas palestras, a gente já consegue entender quais serão os próximos passos com relação a essa questão, né, da saúde mental e da saúde emocional no ambiente de trabalho, cujo Estado, né, principalmente aí o INSS, hoje busca compartilhar essas responsabilidades, não só com o poder público, mas também com toda a sociedade, com as empresas, em primeiro lugar. Então é importante a gente entender em que momento que a gente está, entender quais são esses problemas, para que a gente possa, aí sim, entendermos os princípios que levaram essas novas regras. A gente sabe que hoje tem-se, já há muito tempo, né, bastante preconceito com essas questões de saúde mental, de saúde emocional, com a depressão, a ansiedade, o burnout, né, que hoje vem se falando bastante. E, infelizmente, a gente sempre se deparou com uma marginalização dessas doenças mentais e emocionais. Mas hoje a gente já passou da hora, né, das empresas e da sociedade como um todo entender que são doenças e, como doenças, possuem métodos de prevenção, de diagnóstico e possuem tratamento também. Então, quanto antes, né, se prevenir, buscar com que tenhamos uma sociedade mais saudável, mais fácil será depois o diagnóstico e mais rápido, mais fácil também será o tratamento. Então, nesse momento, é importante a gente entender que existe uma legislação, que ela é obrigatória, e o que é que as empresas precisam fazer com relação a esse tema para que estejam cumprindo aí com a legislação e com a sua função social. Então, a NR1 é uma norma, né, uma norma regulamentar número 1, que trata das disposições gerais de gerenciamento de riscos ocupacionais. Ela obriga as empresas a cuidarem da segurança dos trabalhadores, inclusive agora da saúde mental, como parte do ambiente de trabalho seguro e saudável. Essa norma, agora reformulada, né, pela portaria de 2020, exige que as empresas implementem o PGR, né, o Programa de Gerenciamento de Risco, e que agora, de forma obrigatória, já desde o ano passado, mas agora sendo passível de punição, que contemple não apenas os riscos físicos, né, que isso já era contemplado, mas também agora os riscos psicossociais, como o estresse crônico, a sobrecarga de trabalho, o assédio moral, o esgotamento emocional e a ausência de algum tipo de suporte dentro da empresa. Todas as empresas que empregam CLT precisam se adequar. Isso é muito importante, nós termos isso em mente. Então, se perguntam muito que tipo de empresa, quais são as empresas que precisam implementar essas regras da NR1. E, de forma resumida, todas as empresas que empregam CLT. Então, a microempresa, a ME, precisa se adequar? Precisa. A EPP precisa se adequar? Precisa. Toda empresa que emprega CLT, que tenha empregado registrado, precisa se adequar. Algumas, obviamente, com regras mais específicas, com alguns temas com mais burocracia, né? E outras de forma mais simplificada. Então, as micro e pequenas empresas, elas podem, elas devem, né, se adequar de uma forma mais simplificada. Então, com a realização de um autodiagnóstico, com uma palestra uma vez por ano, contemplando quais são os riscos, né? Pelo menos na documentação da empresa, é importante. Inclusive, a própria MEI, se tiver empregado, precisa ter essa regulamentação, essa adequação, obviamente, de forma bastante simplificada, mas todas as empresas que empregam CLT precisam
fazer a adequação à nova NR1. As empresas menores, com burocracias menores, as empresas médias e grandes, de uma forma aí, proporcional aos seus riscos operacionais também e à quantidade de colaboradores. Então, é importante que todas as empresas que empregam CLT tenham essa consciência de que a partir da semana que vem, a partir de terça-feira, do dia 26 de maio, todas as empresas que empregam CLT devem estar regulares com relação a essa nova norma. Então, de maneira objetiva, né? Então, falando de forma mais ampla, as empresas precisam adotar ações reais com responsabilidade técnica e sensibilidade a fim de implementar a NR1, sendo exigido. Então, aqui são algumas das exigências, né? Vocês vão ver que, às vezes, de uma exigência, isso acaba se desdobrando em outras. Então, eu não consigo, né? A gente não consegue visualizar essa questão de uma forma simplesmente genérica. É importante entender qual é o tipo de empresa, é importante conversar com a liderança, né? Ter esse respaldo de forma personalizada a respeito da empresa, para que realmente se saiba o que precisa ser feito para que cada uma das empresas possam enfrentar esses riscos psicossociais. Então, muito cuidado quando a gente busca uma solução muito genérica. Então, muito cuidado com o chat GPT, muito cuidado com essas inteligências artificiais, porque elas não trarão, obviamente, de uma forma objetiva para a empresa, o que é que precisa ser feito. Inclusive, nessas últimas semanas, chegou em minhas mãos um regulamento interno. Isso é muito importante, pessoal, que as empresas tenham seu regulamento interno. Então, existem regras na NR1 que falam a respeito do que obrigatoriamente tem que ter no regulamento interno, tem aí na Lei de Combate ao Assédio no Trabalho também algumas normas que obrigatoriamente devem ter no regulamento interno, normas de ética, enfim, a nomenclatura aí é livre, mas que tenha um documento da empresa informando sobre suas regras, os direitos, os deveres dos colaboradores. Nessas últimas semanas chegaram para mim fazer a revisão de alguns regulamentos das empresas, se elas estão de acordo com a nova NR1. E ali eu confesso que eu fiquei assustado. Eu cheguei a avaliar cerca de 10 regulamentos de empresas variadas, porém todas indústrias grandes, e eu vi que eram todas iguais. Todas iguais e iguais ruim, no sentido de que faltava, eu acho que todos os regulamentos obrigatórios que deveriam constar nesses documentos não tinham, não estavam ali. E dava para ver que foi feito com inteligência artificial. Então, é importante que as empresas, principalmente as lideranças, né, tomem esse cuidado de realmente preparar algo que seja personalizado para aquela empresa, porque o regulamento interno nada mais é que a lei que rege como vai ser o comportamento dentro do ambiente de trabalho, né? A gente tem a CLT, que traz os direitos trabalhistas, e são muitos, e cabe à empresa. A empresa tem esse direito de elaborar o seu regulamento interno e exigir que ele seja cumprido. Então, até para que a empresa possa cobrar, né, horário de entrada, horário de saída, que não se cometa assédio, que não haja o cometimento de assédio moral, assédio sexual, enfim, para que a empresa possa exigir as suas regras, ela precisa não só criar, mas também divulgar, treinar os colaboradores a respeito do seu regulamento. Então, a gente vai ver aqui que tem várias regras que precisam estar de acordo e precisam estar dentro do regulamento interno da empresa. Então, aqui com relação a essas obrigações, eu vou passar de uma forma geral, mas é muito importante que as empresas façam a sua autoavaliação para que elas possam elaborar esses documentos de acordo com a norma, de acordo com a legislação. Então, é importante que sejam identificados os riscos psicossociais no ambiente de trabalho, por meio de escuta ativa, pesquisa de clima organizacional e análise de dados sobre absenteísmo e afastamentos. O PGR, né, ele precisa ser atualizado e ele já deve estar atualizado a partir do dia 26 de maio, não é que a partir do dia 26 de maio vai ter um novo prazo. Na verdade,
já essa norma já é obrigatória desde maio do ano passado. O que houve foi uma prorrogação para que as empresas sejam punidas apenas a partir da próxima semana. Então, o PGR, a partir da semana que vem, já precisa estar atualizado. Não é que vai começar o prazo de atualização, não. O prazo de atualização já começou em maio do ano passado. Então, a partir da semana que vem, o PGR já deve estar atualizado, incorporando esses riscos mentais de forma estruturada, com plano de ação concreto e metas de prevenção. Que os líderes sejam capacitados para lidar com situações de sofrimento psíquico, deixando de ser agentes de pressão para se tornarem promotores de equilíbrio. Muitas vezes, pessoal, é da própria liderança que surge essas pressões, que surge os casos de assédio, seja de ordem moral, seja de ordem sexual. Então, esse passo nós entendemos como essencial para que a NR1, para que o objetivo, não só da regra, da legislação, mas o objetivo do sistema e dos princípios como um todo, possam ser atingidos, que é o treinamento da liderança. Não adianta nada você implementar isso tudo de uma forma maquinária, né? Não adianta nada você ter tudo isso em documento, no papel, você precisa ter tudo isso no papel também, porém, se as pessoas, se a liderança não estiver capacitada, se as lideranças continuarem tratando essas questões como mero mimimi, falta de louça para lavar, coisa de maluco, isso aí não adianta você ter todo isso documentado se você não tiver essa capacitação dessa liderança. Então, isso é de extrema importância. Que criem também canais de acolhimento, com ouvidorias, atendimento psicológico. Isso não é obrigatório, tá? Mas que ter canais de acolhimento é obrigatório. Então, que seja um e-mail, às vezes, simplificado, um canal onde o colaborador possa fazer algum tipo de reclamação. Então, criar uma ouvidoria, atendimento psicológico, parcerias com profissionais, enfim, e suas empresas, de acordo com as suas possibilidades, vão detalhar documentalmente, nesses planos, quais são as referências, né? O que elas estão oferecendo, o que pode ser oferecido para os colaboradores. E se estabeleçam políticas de valorização do trabalhador, com o reconhecimento real, flexibilidade quando possível, combate a práticas abusivas, combate a metas desumanas e uma cultura tóxica. Então, tudo isso tem que estar no papel e os profissionais devem ser capacitados com relação a essas questões. É isso, pessoal, o que a empresa precisa fazer. A gente tem que ter isso em mente. Mesmo fazendo tudo isso, é possível estarmos diante de um cenário de assédio moral, sexual dentro da empresa? Pode acontecer. Somos humanos, né? As empresas são formadas por pessoas e não é a empresa, o CNPJ em si, que vai cometer esse tipo de abuso. Não vai ser as paredes, né, do estabelecimento, a logomarca da empresa, a estátua da van que vai cometer aí uma prática de assédio. São pessoas. E pessoas, por mais que sejam capacitadas, elas podem cometer esse tipo de abuso. Então é importante, vocês que estão aqui como empresários, como líderes empresariais, como gestores de RH, por exemplo, que vocês colaborem para que seja feita parte da empresa. A empresa atualizou o seu PGR, capacitou os seus líderes, criou canais de acolhimento, a empresa fez a parte dela. Isso que cabe a vocês, enquanto líderes, promoverem a adequação a essa norma. Sabemos que mesmo com essa adequação, esses problemas podem acontecer. Porém, aqui nós estamos falando de prevenção, o préver, né? O prevenire, aquilo que vem antes. Então, quando a gente fala em prevenção, por exemplo, na área da saúde, a gente pode falar em fazer uma atividade física, ir para academia, né? Ou fazer uso de uma vitamina, um mineral, pensando na velhice. Olha, eu quero ter um futuro com longevidade, com qualidade de vida, com quantidade de vida. A gente faz a prevenção. A gente faz coisas hoje para a gente termos mais qualidade no amanhã. Então, com relação à questão jurídica, é a mesma coisa. A gente está falando aqui sobre práticas de prevenção, o que é obrigatório para a empresa e o que é obrigatório para as lideranças.
Quando a gente fala de responsabilidade, né, a gente tem que lembrar que existe a responsabilidade pela ação. Então, os colaboradores podem ser punidos por suas ações. Quem cometeu assédio, quem, por exemplo, não usou um EPI, quem cometeu algum tipo de falta, chegou atrasado, faltou no trabalho e tal. Então, existem as faltas que as empresas podem punir pelas ações. Porém, existem também as faltas que podem ser cometidas pelas omissões. E é sobre isso que a gente conversa muito com as lideranças, né? Sobre esse dever de estar de olho lá na legislação, de saber o que precisa ser feito e implementar. Esse é o dever dos gestores, esses são os deveres da liderança. Sabendo que existe essa obrigatoriedade, implementar. Ah, mas eu estou tentando implementar na empresa e o chefe, o conselho, a diretoria não permite. Faça a sua parte, tá? Formalize isso por e-mail, converse, faça a sua parte para buscar essa implementação, para que se demonstre que houve aí essas tentativas e que não houve omissão por parte da liderança. Isso é muito importante quando a gente fala a respeito de uma gestão de empresa. O dono, o conselho, a diretoria, na grande maioria das vezes, não estará preocupada com essas questões de assédio, com essas questões de NR1, com essas questões da regulamentação a respeito do trabalho, mas cabe à liderança, cabe aos gestores estarem atentos e implementarem, buscarem essa implementação dentro da empresa para que futuramente não respondam por omissão, porque isso pode acontecer. Depois, a empresa sofreu uma fiscalização, tomou uma ação trabalhista, teve algum problema com relação a isso, o que as empresas podem fazer? Opa, cadê o gestor disso? Por quê que não foi implementado? Então, enquanto liderança, é muito importante conhecer essa regra e trabalhar de forma ativa na sua implementação dentro da empresa, dentro da indústria, onde quer que esteja trabalhando. Então, quais são as penas? Quais são as punições para quem não se adequar? Então, em primeiro lugar, né, é importante obedecermos à norma, porque ela é obrigatória, ela não é opcional. Em segundo lugar, para que possamos atingir os objetivos, né, desses princípios que agora chegam no Brasil com relação à saúde mental, à saúde emocional dos colaboradores, mas para quem, por bem, não se adequar, existem também as punições previstas na legislação para que não para as empresas que não se adequarem, tá? Então, existem as punições para as empresas e existem também punições para os colaboradores. Por isso a gente sempre levanta essa questão das lideranças e dos gestores, né? Todo mundo sabe que existe advertência, suspensão e demissão por justa causa. Tanto, como eu disse, para quem age na ação ou para quem não age no caso de omissão. Então, para os colaboradores, existem essas punições previstas em lei, mas nesse compartilhamento de responsabilidades, existem também as punições previstas contra a empresa. Então, a gente tem, em primeiro lugar, casos de advertência que podem ser dados, né? Nós acreditamos que aí, na maioria dos casos, nós teremos advertências com relação à necessidade de implementação, né? De implantação dessas regras, mas já a partir de semana que vem, do dia 26 de maio, a inspeção do trabalho poderá multar as empresas que não cumprirem as exigências da NR1, especialmente no que se refere ao mapeamento e gestão dos riscos psicossociais no ambiente de trabalho. Essas sanções são do tipo administrativo fiscal, né, que prevista no regime sancionatório de segurança e saúde do trabalho, que podem incluir multas aplicadas pelos auditores fiscais do trabalho, valores que podem variar conforme o porte da empresa e a gravidade da infração, e a possibilidade de aumento dessas punições, né, dessas punições pecuniárias em casos reiterados. Então, aconteceu uma vez, duas, três vezes, teremos aí, né, o aumento do valor dessas multas, né? Além da multa, é possível, além das multas administrativas, também já a partir da semana que vem, que as empresas sofram outras consequências mais severas, conforme a situação. Como, por exemplo,
o embargo da empresa, né, ou a interdição, seja parcial, seja total do estabelecimento ou de setores da empresa em casos muito graves de risco à saúde dos trabalhadores, a responsabilidade civil, incluindo indenização por danos morais e materiais, caso trabalhadores sofram adoecimento decorrente de riscos que não foram gerenciados, e sem contar as ações trabalhistas e processos judiciais que podem acontecer. Então, nós temos aqui, pessoal, casos bastante graves. Primeiro, com relação à multa, que pode ser aplicada logo na primeira visita, né, de eventual fiscalização. Nós temos a questão da possibilidade da interdição, seja parcial, de setores da empresa ou da empresa como um todo, em caso ou no caso também de faltas reiteradas. Então chegou lá, não estava implementado, recebeu uma multa, pagou a multa, houve uma nova fiscalização e ainda não foi implementada. Nesses casos, existe sim essa possibilidade da interdição, seja ela parcial, seja ela total com relação à empresa. E o que a gente fala a respeito disso, né? O que a gente aconselha? Implementem. Então, apostar na prevenção. Todos aqui estão participando dessa nossa fala, né? Desse nosso treinamento, dessa nossa palestra, como uma forma de prevenção. Então, busquem aplicar essas regras de prevenção dentro da empresa. Quando a gente fala a respeito dessa questão da NR1, muita gente, principalmente muitos empresários, né? O dono da empresa, pode ver simplesmente isso como uma nova burocracia. Putz, mais um problema, mais algo para eu ter que pensar, mais uma coisa para encarecer, né? Para aumentar os custos da empresa. Muito empresário pode ver dessa forma, mas sinceramente, nós, enquanto gestores, enquanto líderes, devemos explicar, né, e enxergar essas regras como a receita do bolo. Eu vejo isso assim. Porque não é de hoje que a empresa é responsável por questões de saúde mental e emocional dentro do ambiente de trabalho. Acho que todo mundo aqui sabe, né, que não se pode cometer assédio, seja moral, seja sexual, que não pode ter nenhum tipo de humilhação dentro da empresa. A gente sabe disso. E as empresas sempre tiveram que combater esse tipo de prática em ambiente de trabalho. Mas o que a gente tem hoje? Hoje a gente tem a receita do bolo. Hoje a gente tem muito mais segurança jurídica sobre o que precisa ser feito. Então, era muito comum, antes da lei de combate ao assédio, antes dessa nova legislação, que a gente tomasse, a empresa tomasse uma ação trabalhista por conta dessas questões, e aí chegava no judiciário, olha, a gente fez isso, isso e isso. O juiz ia analisar e falar, mas isso é pouco. Não é isso que precisava fazer aquilo, aquilo e aquilo. Ou, dependendo da vara, né, onde o processo caísse, olha, essa empresa ela fez aquilo, aquilo e aquilo. E o juiz podia analisar e falar, não, não é isso. Você devia ter feito isso, isso e isso. Então, hoje a gente tem a receita do que é que as empresas precisam fazer para que estejam combatendo os casos de assédio. Isso é muito importante. Isso dá muito mais segurança para a empresa, para o empresário, para os líderes, porque hoje a gente tem ali, a gente pode fazer no check. Olha, você fez isso? Opa, fiz, check. Fiz aquilo outro, tal. Isso é maravilhoso, isso é muito bom que a gente possa ter essa possibilidade de prevenção de uma forma mais direta. Então, quando a gente fala em prevenção, né, nessa área trabalhista, a gente está falando em redução de tempo, porque uma ação trabalhista leva aí facilmente 5, 6, 7 anos. Nós estamos falando de redução de custos, porque o custo de uma palestra, de um treinamento, de uma adequação é infinitamente mais barato do que tocar uma ação trabalhista. Então, primeiro, com relação ao custo realmente de se tratar com a prevenção, né, nessa questão de saúde mental, de saúde emocional, é infinitamente mais barata do que custear, às vezes, uma ação trabalhista. Às vezes, uma ação trabalhista, só para você ganhar ela, você vai ter que fazer muito mais investimento. Porque para ganhar uma ação,
você já vai ter ali o advogado, às vezes você vai ter ali os honorários, você vai ter a viagem até, se for audiência presencial, e hoje está voltando, né? Então você vai ter a viagem até o local, vai ter que levar as testemunhas, vai ter todo esse desgaste. Então a questão do custo não se compara. O custo de uma ação trabalhista para você ganhá-lo com certeza vai ser mais alto do que você fazer toda essa prevenção para você evitar 20, 30, 40, 50 ações trabalhistas. Então, nem se compara com relação ao tempo, ao custo, à imagem da empresa. Então, a gente tem a imagem da empresa também, que vai sofrer desgaste. Se for uma empresa que aparecer na mídia porque não cumpriu com a NR1, olha, houve caso de assédio? Houve, e pode acontecer. Pode acontecer, sim, casos de assédio moral e assédio sexual em toda e qualquer empresa. Por mais mas se não pode acontecer em qualquer empresa, pode acontecer, vamos ser realistas. Porém, se você não estava cumprindo com as normas que são obrigatórias, é muito difícil de fazer uma defesa. Seja com relação à defesa judicial mesmo, ali na frente do juiz, seja uma defesa perante a mídia, perante a opinião pública. Olha, existiam essas regras aqui, a empresa não cumpria, ou seja, a liderança dessa empresa, os gestores dessa empresa, de certa forma, podem ser interpretados como coniventes com esse tipo de prática. Então, é muito importante com relação ao tempo, custo, imagem, segurança para os investimentos. Todo mundo trabalha dentro da empresa visando crescer, querendo que a empresa cresça, possa pagar mais, possa pagar melhor, que seja promovido. Então, a gente fala sobre investimentos, não só sobre investimentos monetários ali dos sócios, né, dos donos da empresa, mas investimentos também do nosso tempo, né, enquanto líderes, enquanto colaboradores, que estudamos, fizemos cursos, nos aprofundamos, estamos aqui numa manhã de segunda-feira, investindo nosso tempo e conhecimento, e a gente não quer que uma empresa se perca, né, por conta dessas questões que poderiam muito bem serem vistas e implementadas antes de termos esses problemas. Então, quando a gente fala sobre essas vantagens da prevenção, a gente está falando de compartilhar responsabilidades, conhecer quais são essas regras, para que nós, enquanto liderança, possamos dividir essas responsabilidades de uma forma correta, de uma forma segura, entre os colaboradores, entre a liderança, entre a direção, entre o conselho da empresa. E hoje, essa prevenção não é só mais uma questão filosófica. Existem empresas que Existem empresas que filosoficamente, né, apoiam a prevenção. Aqui a gente busca se prevenir e tal, tal. Hoje não é só uma questão de política, de cultura da empresa, de filosofia do empresário. Hoje é uma questão legal. Hoje, depois da reforma trabalhista, a CLT, no artigo 223G, prevê que, ao apreciar o pedido, o juiz deve considerar o que a empresa fez como prevenção. Então, não se trata só mais uma filosofia, uma regra moral do empresário. Não. Hoje, a lei prevê, e é muito importante que os gestores e os líderes conheçam também essas regras da CLT que são favoráveis à empresa. Então, a CLT ali tem uma pancada de artigos, né, com relação aos deveres da empresa. E aí, quando a gente fala sobre compartilhamento de responsabilidades, não dá para a gente falar sobre isso sem a gente trazer à baila, à tona, essas questões da CLT, da lei trabalhista e que são favoráveis à empresa. Como, por exemplo, esse caso do 223G, que diz que quando o juiz vai apreciar o pedido do empregado, quando o empregado está ali ingressando com uma ação pedindo o seu dano moral, né, a sua indenização por assédio, a empresa deve, o juiz, desculpe, o juiz deve considerar a natureza do bem jurídico, a intensidade do sofrimento, o esforço efetivo para minimizar a ofensa, a ocorrência de retratação, o grau de dolo ou de culpa da empresa, enfim, todas as questões de prevenção que a empresa fez. Então, a gente está falando aqui de, muitas vezes, acontecer o mesmo fato, o mesmo dano, porém, para as empresas que agiram com prevenção, que seguiram a NR1, que seguiram a legislação de combate ao assédio no ambiente de trabalho, que fizeram uma boa gestão desse compartilhamento de responsabilidades, ela pode ser condenada a indenizar o empregado? Pode. Porém,
como diz aqui esse artigo, o juiz deve considerar essas questões de prevenção ao apreciar o pedido. Então, podemos falar aqui, às vezes, de uma indenização de R$ 2.000 para outra empresa que aconteceu o mesmo fato com uma indenização de R$ 200.000. Só a gente vê na prática trabalhista esse tipo de diferença. Nós vemos até casos em que o judiciário deixa de aplicar pena contra a empresa por conta dessas questões. Opa, aconteceu, porém a empresa fez isso, fez tudo o que lhe cabia com relação à prevenção. Então, vamos condenar quem fez. Quem foi que cometeu esse caso de assédio no trabalho? Foi o fulano? Então, fulano vai responder no CPF. Ele vai responder, vai ser demitido por justa causa, ele vai ter que pagar indenização, seja para a vítima, seja muitas vezes para a empresa em direito de regresso, e ele vai muitas vezes responder até no CPF, obviamente, com relação a questões criminais, porque hoje essas questões de assédio são previstas também como crime. Então é muito importante que a empresa, não só como uma filosofia, mas que faça essas adequações, principalmente com relação a essas questões legais que são previstas na nossa legislação. Então, nesse plano de adequação à nova NR1, nós temos aqui essas possibilidades, né, de entrevistas com gestores para elaboração ou adaptação do regulamento, elaboração ou análise de questionário para identificação de quais são esses riscos, né, auxílio na elaboração do PGR específico depois dessa análise, treinamento com as lideranças, principalmente, e treinamentos gerais aos colaboradores, ou mesmo presencial ou online, que existe essa possibilidade. Hoje, com o EAD, é super possível que se faça todas as adequações, todas as palestras, seja de forma presencial, seja de forma online também. Existe essa possibilidade agora com a tecnologia. Jennifer, tudo bem com relação ao tempo? Seu microfone está fechado, Gê. Aqui. Não, a gente já está estourando, doutor, para iniciar a fala da Carol. Tá esgotando, né? Tá. Eu vou passar aqui algumas sessões e eu vou querer entrar no tema da responsabilidade. Então, eu falei aqui algumas vezes, né, dessa questão da legislação com relação ao combate ao assédio. Essa legislação ela já é mais antiga, inclusive, ela já é obrigatória para as empresas e muitas empresas estão pisando na bola. Então, nós temos também a Lei 14.457, que traz algumas obrigações para as empresas com relação ao combate ao assédio, né, em ambiente de trabalho. E aí a gente sugere que se junte as regras da NR1 com as regras da Lei de Combate ao Assédio Moral e Sexual em Ambiente de Trabalho. 14.457 dá hoje para a empresa juntar essas questões e trabalhar isso de uma forma conjunta dentro das empresas, o que facilita bastante aí para os gestores. Temos aqui algumas regras com relação ao gerenciamento de riscos ocupacionais, né? Então, que se deve considerar hoje todos os riscos ocupacionais, físicos, químicos, biológicos, ergonômicos, e agora, a partir da semana que vem, os psicossociais também devem ser gerenciados com relação às normas da empresa, né? E finalizando com vocês, temos aqui alguns exemplos, né? Então, as empresas terão que mapear isso dentro da empresa. Então, não sou eu que vou falar para vocês quais são os riscos psicossociais que tem dentro da sua empresa. Então, a empresa, são os gestores que vão fazer, né, de forma direta ou até terceirizada, enfim, que vai fazer esse mapeamento de quais são os riscos psicossociais em cada empresa, em cada indústria, para que tenha ali dentro da documentação de vocês metas, formas de se combater, de se atacar esses riscos que existem dentro da sua empresa, como por exemplo, metas abusivas, relações tóxicas, falta de suporte, clima de medo, são alguns exemplos aí de riscos psicossociais. E por fim, finalizando aqui já para vocês, é muito comum que os empresários, né, que a liderança tenha um certo medo de tratar desses assuntos dentro do ambiente de trabalho. Então, isso já
trabalhando com esse tipo de prevenção já há alguns anos, a gente vê que muitas empresas ficam assim, putz, eu não estou tendo esse problema, nunca tive nenhum tipo de denúncia, está tão tranquilo aqui, que para que eu vou mexer nesse vespeiro? Por que eu vou mexer nessa questão que está tudo tão tranquilo? Eu vou trazer aqui para dentro um advogado para encher a cabeça dos funcionários? Eu vou trazer aqui uma psicóloga para criar um problema que eu não tenho hoje dentro da empresa? Então vamos lá, pessoal. Em primeiro lugar, essas normas são obrigatórias. Como eu disse lá no início, não se trata de querer ou não implementar. Então, existem punições para as empresas que não as implementarem. Em segundo lugar, tem várias formas de se falar sobre isso, tá? Então, obviamente, quando a empresa vai dar esse tipo de treinamento, quando vai trazer esse tipo de questão, a gente fala a respeito das obrigações pessoais, individuais de cada um. Então, nós vamos falar sobre como não cometer assédio. Então a gente fala sobre isso, como eu disse ali no início. Não é a empresa que comete esse tipo de abuso, esse tipo de falta. Não são as paredes, não é a logomarca, não é a estátua da van. São pessoas. São pessoas que estão ali trabalhando e que cometem esse tipo de prática, esse tipo de falta um contra o outro. Então, quando a gente trata e quando as empresas vão tratar a respeito desse assunto, é muito importante que essa liderança, em primeiro lugar, dê o exemplo, né, com relação à sua própria postura, mas principalmente que saiba compartilhar essas responsabilidades, trazendo essas questões de, olha, o que pode acontecer se você cometer assédio sexual dentro da empresa? Então, quais são as obrigações dos colaboradores com relação a essa questão? É claro que nós temos aí treinamentos para a liderança, treinamentos para a diretoria e treinamento para os colaboradores. Nesse sentido, qual é a obrigação de cada um? Se você cometer uma dessas práticas de abuso, algumas dessas práticas de assédio, você pode ser demitido por justa causa, como está aqui nas nossas normas internas, né, no nosso código de ética. Você pode ser responsabilizado criminalmente. Não é a empresa. Você nunca viu uma empresa sendo presa, né? Então não é a empresa que vai ser algemada por conta do cometimento de assédio. Não, é o colaborador, é aquele empregado que foi demitido por justa causa e que deve sim pagar criminalmente por aquilo que ele cometeu ali dentro do ambiente de trabalho. E também a questão do que dói no bolso. Então, o empregado que cometeu esse assédio, que foi demitido por justa causa, que foi responsabilizado criminalmente, ele pode também ter que custear essas indenizações, seja diretamente para a vítima, né, para o outro colaborador, para o colega de trabalho, ou até para a empresa. Existe a previsão na nossa legislação do que a gente chama de direito de regresso. Então, a empresa que teve de custear advogado, pagar custas, pagar uma indenização, ela tem não só o direito, mas o dever de entrar com uma ação de regresso contra aquele colaborador que, por ação, e lembre-se, aos líderes, ou por omissão, deixou que aquilo acontecesse contra a empresa. Então, num treinamento a respeito desse tema, isso é importante ser tratado, compartilhamento de responsabilidades. Olha, a empresa está fazendo a parte dela, está implementando as regras da NR1 de combate ao assédio, porém, estamos compartilhando essa responsabilidade entre a liderança, entre os gestores, entre a diretoria e entre todos os colaboradores, do que vocês podem e do que vocês não podem fazer, porque nem tudo é assédio. Então, nós tratamos também sobre isso. O que não é assédio são as exigências, tem que exigir mesmo produtividade, respeito às normas, respeito às regras contidas, né, no código de ética da empresa. Nós temos a diferença entre atos de assédio, de gestão empresarial, e tudo isso tem que ficar muito claro, tudo isso tem que ser ensinado pela empresa com relação às suas políticas, para que ela possa exigir também dos colaboradores, dos gestores, da liderança, uma postura correta de acordo com essa NR1 e de acordo com toda a legislação empresarial e trabalhista do nosso país. Obrigado a todos. E agora a fala da doutora Carol, a nossa psicóloga, que vai se aprofundar nessas questões dos riscos psicossociais. Obrigado, pessoal. Bom dia a todos. Obrigada, doutora André. Vocês estão me ouvindo? Sim, Tá. perfeito. Você vai projetar, Jennifer, ou eu consigo projetar? Você consegue.
Tá. Se você quiser, eu posso abrir aqui também. Acho que o doutor André tem só que parar ali, tirar o dele para você colocar o seu. Você consegue compartilhar para mim, por favor? Consigo. Pode começar que eu vou colocar aqui. Bom, primeiramente, bom dia. Obrigada pelo tempo de vocês. Como o doutor André já disse, dispor de um tempinho de uma segunda-feira já mostra o quanto vocês estão, pelo menos, interessados, né, em entender um pouco essas mudanças que são necessárias e que não são recentes. Como o doutor André mesmo disse, a NR1 já está como um tema presente desde maio do ano passado. A gente teve agora, né, agora em maio desse ano, a mudança nesse lugar da gente entender a fiscalização acontecendo. Bom, o doutor André falou para vocês um pouco sobre os aspectos jurídicos da NR1. Meu papel, então, talvez vai ser elucidar um pouco das questões relacionadas à saúde mental, mas também para a gente entender um pouco como que chegamos aqui, né? Deixa eu só... Eu consigo controlar? Deixa eu ver aqui. Acho que é você que está projetando, então... Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Gente, é que minha internet tá caindo aqui, por isso que não tá compartilhando a tela. Tá, peraí, deixa eu... Acho que eu voltei, agora eu consigo. Acho que eu consegui aqui. Consegui, perfeito, melhor. Tá aparecendo para vocês? Não. Sim, só colocar no modo apresentação e aí. Mas aí eu não consigo ver vocês, é isso? Ah, então pode manter assim, mas você consegue. Tá, não, acho que eu não estou vendo, mas qualquer coisa você me chama. Vocês estão vendo na tela inteira? Não, só colocar ali na apresentação. Lá embaixo. Não, para mim não está aparecendo. Agora sim? Sim. Tá, bom, vamos lá então. O doutor André, então, falou para vocês sobre os riscos dos aspectos jurídicos, né? E acho que nós, da RH Treinar, a gente está aqui pensando um pouco em como ajudá-los a estruturar e a executar a NR1 na prática, né? Então, antes da gente falar um pouco sobre o que fazer e como fazer, né? Como a gente pode ajudá-los, a gente vai trazer os dados. Por que chegamos aonde chegamos, né? O que está acontecendo dentro da sua empresa? O que a gente precisa entender? A NR1 vem como uma resposta a alguns dados que nós já temos em relação à relação do trabalho com os riscos psicossociais. Na verdade, o que aconteceu foi uma atualização. A gente já tinha um mapeamento dos riscos relacionados ao ambiente de trabalho e incluiu-se os riscos psicossociais justamente porque a gente teve um aumento significativo nas questões relacionadas ao adoecimento mental dentro do contexto de trabalho. Já está acontecendo, na verdade já está acontecendo e talvez vocês já viram isso e acabaram atribuindo ou a pessoa errada no sentido, né, de agir diante do problema ou talvez entendendo que isso não tinha relação com o ambiente da empresa. Então, quais são os sinais, os 5 sinais importantes para a gente identificar e aprender, né, e entender na prática o que são esses riscos psicossociais? Mudanças comportamentais. Então, os colaboradores que eram engajados, que tinham uma participação mais ativa,
mudam o comportamento repentinamente a partir de uma demanda de trabalho. Então, né, isso é um indicativo que a gente entende que existem algumas questões relacionadas ao contexto laboral, né, ao contexto ocupacional, que pode estar associado a um risco psicossocial. Queda do desempenho, então, erros frequentes, dificuldade de foco, atrasos, é um sintoma. Os sintomas físicos, né, então, cansaço extremo, o colaborador que começou a apresentar muitos afastamentos por conta de questões médicas, por exemplo, gastrointestinais, o paciente que começa a apresentar insônia. Geralmente, o colaborador que tem alguma questão relacionada a um risco psicossocial, ele já apresenta um sintoma antes mesmo começa a apresentar sintomas antes dos afastamentos frequentes. Então, essa visão, seja do gestor, do líder, da empresa, entendendo essas mudanças, é muito importante. A gente está identificando isso no colaborador relacionado com o trabalho. Mas um ponto importante para a gente pensar em NR1 é que uma empresa que tem uma estrutura de ação dos riscos psicossociais, esses casos serão exceção. A empresa que tem um número grande de colaboradores apresentando algumas desses sinais, algumas dessas mudanças, a gente já tem que entender talvez um contexto relacionado à cultura, ao ambiente da empresa. Alterações emocionais e relações fragilizadas. As relações fragilizadas talvez sejam um dos sintomas, né, um dos sinais mais frequentes. São os conflitos, questões relacionadas à dificuldade de comunicação. Isso a gente pode perceber também como um sintoma relacionado à gestão e liderança. Então, por isso que a gente faz, inclusive, treinamento de lideranças relacionado a uma boa comunicação. A gente tem um trabalho muito assertivo nesse lugar. Quando a gente melhora a comunicação da empresa, a gente automaticamente melhora o clima dessa empresa, né? Bom, o doutor André já disse para vocês o que acontece, por que a NR1 pode ser encarada por nós como um benefício e não como mais uma obrigatoriedade que vai atrapalhar as nossas vidas. O custo humano vira custo financeiro, né? E esses números, eles não são de um aspecto de nós não estamos fazendo previsões. A gente está aqui trazendo dados, já são números reais, só para vocês entenderem um pouco. O que está acontecendo já? Por que a NR1 se tornou uma realidade? Provavelmente como resposta a todos esses números que eu estou indicando para vocês. 546 mil afastamentos por doenças mentais no ano de 2025. Isso são dados, né, da Organização Mundial de Saúde. Então, nós temos uma realidade acontecendo, por isso, essa intervenção e essa necessidade de uma mudança legislativa e digo mais, a gente está, na verdade, tentando fazer uma estrutura, uma mudança cultural do aspecto da relação do trabalho com adoecimento mental. 60% desses afastamentos são por ansiedade e depressão. Então, como o doutor André já disse, a gente não está falando de algo que deveria ser tão banalizado, é uma realidade. Mas eu vou dizer para vocês o que a gente faz em intervenção enquanto empresa e o que se torna questões relacionadas à vida do colaborador. Isso tem um custo de 6% na folha de pagamento. Então, eu acredito que todos nós, pensando gestão de empresa, ou até mesmo quem efetivamente o dono do dinheiro, 6% de folha de pagamento, né? 6% de custo relacionado a adoecimento mental é uma realidade que a gente com certeza quer mudar. E a gente teve aí um custo de 12 bilhões, né? 12 bilhões de dias, um número de 12 bilhões de dias de trabalho perdidos, o que, né, num aspecto global, a gente já fala de um prejuízo de quase $1 trilhão, né, num aspecto global relacionado ao adoecimento de saúde mental. Então, são dados reais, né, e são dados importantes quando a gente pensa o contexto, né, organizacional. Então, o doutor André mostrou para vocês o que a lei exige, né? E esses números que nós estamos apresentando, nos dizem por que a lei mudou. É uma realidade, então a gente faz um aspecto preventivo. Prevenção é sempre menos custoso ou mais barato do que intervenção, isso é um fato. Então,
A NR1 surge como uma mudança cultural que inicialmente precisa que a gente se organize, precisa que a gente pare para entender o que está acontecendo, faça toda, né, desde a avaliação, identificação, o acompanhamento contínuo, mas ao longo do tempo isso vai ser uma redução de custos e, inclusive, uma forma da empresa se resguardar, porque a gente consegue identificar efetivamente o que está associado ao ambiente de trabalho relacionado ao adoecimento dos riscos psicossociais e o que é autorresponsabilidade ou o que faz parte da gestão e do cuidado do próprio colaborador. Tá, o que é de verdade risco psicossocial? Né? Falando um pouco mais, o doutor André já apresentou para a gente, são todas as ameaças à saúde mental, física e social que se relacionam ao trabalho. Ah, Carol, então eu tenho que cuidar desse colaborador que tem sintomas depressivos ou que tem um histórico de transtorno mental anterior? Não é essa a questão. Claro que uma empresa que tem um aspecto humano de acolher e direcionar, e talvez até entendendo que isso se torna uma consequência. Uma empresa que tem uma cultura, que tem um ambiente que trata a NR1 com a seriedade que ela é, né, que ela nos traz, provavelmente ela já faz esse movimento cultural do colaborador entender a importância do cuidado dele na sua saúde integral. Então, não, nós não vamos cuidar, né, dos aspectos de adoecimento mental do colaborador num aspecto pessoal. A gente vai cuidar da empresa para que ela seja um ambiente saudável, para que ela seja um ambiente que previne e que identifica e que entende os riscos psicossociais. E se isso, né, se esse colaborador adoece pela relação dele com o trabalho, isso sim é uma intervenção de responsabilidade da empresa. O que a gente está falando que são os riscos psicossociais? Assédio, como o doutor André já muito bem colocou, a pressão excessiva, metas irreais, prazos impossíveis, cobrança que ultrapassa o razoável, sobrecarga, um volume sistemático de trabalho que extrapola a capacidade, incluindo o acúmulo de funções, a insegurança constante, então, um ambiente que é hostil, que existe uma instabilidade de comunicação, de papel, ameaça de demissão o tempo todo, então é um colaborador que ele está o tempo inteiro lidando com essa insegurança, isso também é um risco psicossocial. Um ambiente que eu estou inseguro o tempo todo é um ambiente de pressão, é um ambiente estressor, um estresse acumulado, né, pode vir a ser um dos fatores que fazem com que o paciente desenvolva algum transtorno mental relacionado ao seu aspecto, ao seu ambiente de trabalho. Falta de apoio, então é uma liderança ausente, uma comunicação não assertiva, como eu já disse anteriormente, uma equipe desorganizada. E eu costumo dizer que essa falta de apoio vem de uma liderança, uma gestão que precisa também olhar para o seu desempenho, para a sua atuação. E a comunicação abusiva. Como eu já falei, a gente tem vários treinamentos relacionados à comunicação, a gente fala da comunicação não violenta, comunicação assertiva, mudanças na comunicação são mudanças que são muito importantes. Um dos aspectos, por exemplo, que já se tornam preventivos é exatamente uma comunicação clara e transparente dentro da empresa. O colaborador que percebe que a sua empresa, que o ambiente onde ele atua, tem uma comunicação clara e é evidente que se preocupa com o bem-estar dele de uma maneira integral, isso já é um indicativo, isso já faz uma mudança efetiva no comportamento. Então, se eu estou numa empresa que fica claro para mim que ela se preocupa com a minha qualidade de trabalho, que ela se preocupa com os aspectos relacionados aos riscos psicossociais, eu já entendo que eu estou num ambiente mais seguro. Então, só o fato de vocês investirem desde a identificação, os treinamentos, a melhoria da comunicação e a transparência na cultura de que a empresa está se adequando à NR1, está se preocupando, isso já tem um efeito positivo nos colaboradores de um modo geral. Existe um caminho e ele é estruturado. Então, a saúde mental não é só, né, resolvida, né, os aspectos relacionados ao adoecimento mental não envolvem só palestras, as palestras se tornam uma estratégia, principalmente de um aspecto preventivo e, como eu disse, de uma transparência e evidência da mudança da cultura,
mas a gente precisa, né, de indicadores, a gente precisa de aplicações práticas, porque a gente precisa identificar quando necessário intervir, acompanhar essas intervenções e, é claro, tudo isso a gente precisa registrar. Então, não é só um aspecto motivacional e preventivo, apesar do preventivo ser um dos pontos relacionados à NR1, mas a gente precisa também fazer a identificação e a intervenção dos pontos críticos. Avaliei os riscos psicossociais, consegui identificar quais são os pontos críticos, eu vou intervir. Avaliei os riscos psicossociais e percebo que, na verdade, não existem tantos pontos críticos. Ótimo, a minha empresa já está adequada, provavelmente já tem uma cultura anterior à NR1 que se preocupa com essa questão do bem-estar, também relacionada à saúde mental. Eu vou continuar os aspectos de prevenção e melhorar a transparência e a comunicação relacionada à cultura nesses pontos. Até aqui tudo bem? Eu não estou vendo vocês. Jennifer, você só vai me dando ok em relação ao tempo e se está tudo certo. Bom, eu falei da comunicação assertiva, só dando uma pincelada, porque eu acho que é importante. A comunicação é a base de uma relação saudável e uma cultura, um ambiente saudável no aspecto da relação com o trabalho, parte de uma comunicação, uma boa comunicação. Eu coloquei aqui, eu costumo dizer que a gente pode pensar a comunicação a partir dos 4 Cs, ou dos 4 aspectos importantes de uma comunicação assertiva, de uma comunicação eficiente, de uma comunicação que está alinhada ao que a NR1 prevê. Clareza, como eu já disse, né? Uma mensagem direta, compreensível para todos os colaboradores. Então, por exemplo, a gente tem treinamentos e palestras que a gente adequa, inclusive, a mesma mensagem de uma forma que ela seja passível de entendimento, desde a gestão e liderança até o chão de fábrica. Então, a gente pode falar a mesma coisa, mas a gente fala na linguagem que o colaborador entenda. Então, não é só para inglês ver. A gente faz uma ação de prevenção, de orientação, de informação e de intervenção que seja clara. Quando eu falo de clareza, eu estou falando de uma comunicação que é direta, que é eficiente, mas que é passível e compreensível, passível de compreensão e é algo que todos os colaboradores podem entender. Coerência, então, é a consistência entre o que se diz e o que se faz. Então, uma empresa que tem um ambiente nocivo, um ambiente onde os riscos psicossociais estão críticos, onde a gente tem dados quantitativos de que é um ambiente que está adoecendo pessoas, começa a fazer intervenções preventivas, a gente não está falando de uma comunicação que é coerente. A gente precisa primeiro entender, identificar e tratar os pontos críticos e complementar com as comunicações relacionadas à prevenção para que esses riscos não voltem a se tornar críticos. Então, não adianta eu querer fazer algo, né, diferente daquilo que falar algo diferente daquilo que acontece na realidade. A concisão, que é a objetividade, né? Então, ser objetivo nas intervenções, ser objetivo na comunicação, gera qualidade, né? Eu primeiro preciso apresentar para as pessoas a mudança, as necessidades da mudança, e com o tempo eu consigo construir uma cultura concisa em relação ao que prega a NR1. E a consideração. A NR1, eu costumo dizer que ela traz um ponto muito importante, que é a participação colaborativa, ou a responsabilidade compartilhada. O doutor André já bem disse, quando a gente consegue deixar muito claro para as pessoas o que são os riscos psicossociais, o que não é tolerado dentro de um comportamento ético dentro da empresa, quais são as intervenções desde prevenção, identificação e o que a empresa faz quando quando efetivamente tem um ponto crítico. Quais são os comportamentos que dizem respeito ao colaborador para fora do contexto de trabalho? Então, se eu tenho uma cultura que estimula as pessoas, que informa as pessoas a importância delas entenderem o que é responsabilidade delas para além do contexto de trabalho, eu também estou fazendo uma comunicação assertiva. Se eu também escuto esse colaborador, se ele é parte da identificação, até porque para a gente conseguir fazer um mapeamento, um diagnóstico assertivo, eu preciso ter uma escuta ativa efetiva.
e não só aplicação de técnicas ou de materiais que mensuram só para burocraticamente eu me respaldar. Então, não é só sair aplicando indicativos para eu ter o documento ali guardado na gaveta, se um dia a fiscalização aparecer, eu ter como provar que eu fiz. Na verdade, se a gente for pensar, uma empresa que vai aplicar a NR1 de uma maneira assertiva, a fiscalização vai acontecer nesse lugar, né, que é comum, mas não necessariamente num lugar de você prestar contas. Geralmente, né, eu estou com um acompanhamento de uma situação onde, quando o fiscal chega, né, a gente percebe que efetivamente, em números quantitativos, a gente já tem ali uma empresa que talvez tenha indicativos, como eu já disse, numéricos anteriores que são importantes. Então, se eu estou fazendo o meu trabalho, se eu estou fazendo a lição de casa, se eu fiz todo o processo, desde me adequar à NR1, ter uma comunicação assertiva, me preocupar com a cultura da empresa, a fiscalização não se torna um problema para mim. A NR1, na verdade, se torna um recurso. Porque eu tenho, inclusive, como o doutor André bem nos disse, como documentar isso, como provar isso e como talvez conseguir separar o que efetivamente é relacionado ao risco psicossocial no trabalho e o que se torna uma questão relacionada ao colaborador no aspecto pessoal. Bom, falando um pouco da cultura, então. A gente pode entender os 3 pilares na construção de uma cultura de bem-estar. Sem esses 3 pilares, a gente não consegue ter consistência. Mudança de cultura leva tempo, principalmente se eu estou falando de uma empresa que anteriormente não tinha nenhuma ação de prevenção ou de preocupação com os riscos psicossociais. A gente vai precisar estruturar isso e ir entendendo os passos com o passar do tempo para que a gente chegue numa constância. Então, os 3 pilares para uma cultura de bem-estar, que é o principal aspecto preventivo, a transparência, planos e ações que sejam comunicados de uma maneira direta, que sejam compreensivos, que sejam passíveis de compreensão para todos os colaboradores e sem informações ou sem algo que seja oculto. A participação, como eu já disse anteriormente, então os colaboradores, eles deixam de ser alvo, eles deixam de ser só um indicativo e eles se tornam agentes responsáveis também na transformação e lógico, nas intervenções e nas ações acontecendo ali na realidade do dia a dia. E a consistência, a gente só consegue estabelecer uma mudança cultural com consistência. É preciso que essas ações sejam contínuas e não como campanhas pontuais. Então eu não posso fazer uma adequação só agora, nesse momento, onde a NR1 se tornou um tema importante, está todo mundo de olho nisso, eu não preciso fazer isso só para conseguir documentar e depois voltar ao normal. Não, porque a gente não está falando daí de uma mudança eficiente e uma mudança consistente. É importante que a gente pense que a NR1 se torna uma obrigatoriedade, mas que respalda as empresas também. Então, existe um benefício na aplicação eficiente da NR1, inclusive para a reputação da empresa, né? Então, e a reputação talvez seja um dos pontos mais valiosos de uma companhia. A gente entende, quando a gente faz consultoria, quando a gente faz palestras, que as empresas que efetivamente têm uma cultura relacionada ao bem-estar, elas se tornam empresas que os colaboradores, os talentos mais de maior destaque no ambiente ocupacional, eles querem estar nessa empresa. Então, as pessoas querem trabalhar em ambientes onde o bem-estar é um ponto cuidado de maneira eficiente mesmo. Então, é uma retenção de talento, é uma redução de agravos relacionados ao adoecimento, né, ocupacional. Como o doutor André já disse, é uma redução de custos em processos. Então, uma cultura de bem-estar é benéfica para todo mundo, inclusive para a empresa. Bom, falando um pouco do autocuidado como algo que pode ser cultura dentro do contexto da empresa e que é algo que a gente também coloca como sendo uma mudança de cada colaborador individualmente. Então, se eu tenho um contexto que entende o que é o aspecto de prevenção e autocuidado, os gestores vivem isso, estimulam, se tornam exemplos. E a gente tem
um ambiente que convida o colaborador a pensar, a gente fala da autorresponsabilidade compartilhada. Então, trabalhar uma só não muda o quadro geral, mas a gente precisa entender essas mudanças e essas questões de autocuidado e responsabilidade compartilhada acontecendo simultaneamente. O equilíbrio, vida pessoal e profissional, todos os colaboradores, todos os sujeitos que estão no ambiente de trabalho precisam entender esses 5 pontos relacionados ao autocuidado e à prevenção do agravo, do adoecimento mental. Gestão de tempo, as prioridades vêm antes das urgências. Então, se eu consigo identificar, organizar e listar as minhas prioridades, provavelmente eu tenho quantitativamente menos situações de urgência, porque as prioridades estão sendo consideradas e a gente está se dedicando às prioridades. Os limites pessoais e limites organizacionais precisam estar claros. Quando eu tenho quando eu consigo identificar e estabelecer os limites, eu tenho uma redução da pressão, que eu disse anteriormente como sendo um sintoma importante. Práticas de bem-estar, a cultura de bem-estar, de prevenção, que eu estou dizendo, né, desde o início da minha fala, que são incorporadas no dia a dia e não só nas situações pontuais, onde eu vou documentar, e a rede de apoio, né? Então, uma empresa colaborativa, com escutativa, com uma comunicação assertiva e não violenta, uns espaços que eu entendo como sendo reais de diálogo, são as frentes de autocuidado e prevenção em NR1 e em agravos de saúde mental. Tá, só saber sobre isso não é suficiente, a gente precisa implementar. A nova NR1, né, essa nova norma, ela não se resume só a RH. Então, não é só a galera do RH que precisa atuar. Antes, a gente talvez até tinha essa cultura, quando chega uma situação crítica, manda para o RH. Não, a gente agora precisa que toda a companhia, toda a empresa, se a mudança é cultural, a mudança envolve todos os agentes, todos os colaboradores. Então, o RH e SSTs não vão conseguir sozinho, né? Eles vão desenhar a política, eles podem pensar essa questão dos indicativos e das mudanças, mas no dia a dia da equipe a gente vai precisar da comunicação e da atuação de todos os colaboradores. O gestor é um ponto de contato real, então é o gestor quem vai perceber primeiro as mudanças comportamentais e os sinais que eu falei lá no início da minha fala. Então, a primeira conversa, a escutativa, esse movimento de percepção precisa o gestor estar alinhado, estar capacitado para realizar essa primeira percepção, né? Então, sem preparo, o gestor decide errado, não sabe para quem comunicar, não sabe identificar, e aí a gente tem aí uma ação, um ponto crítico para se pensar. A gente tem até materiais e tem indicativos para a gente entender esse autodiagnóstico e essa intervenção, que eu acho que são muito eficientes, e o gestor é um ponto principal na atualização e na execução dessa NR1. O gestor despreparado vira um fator de risco, né? Então, por isso a importância do gestor estar preparado para entender os aspectos de identificação, prevenção e intervenção. Capacitar a liderança, como o doutor André já disse também, não é necessário, né? É uma proteção legal. Então, não é algo que eu não posso deixar de fazer. É importante que a gente apresente para as pessoas quais são as mudanças, por que elas vieram, por que elas são benéficas e quais são os riscos, legalmente falando, e de um aspecto de material humano que eu tenho, financeiramente também, né, como a gente já falou, que eu tenho se eu não me adequar à NR1. Cumprir a norma é obrigatório, transformar essa obrigação em um diferencial é estratégico, como eu já falei. As empresas que realmente se adequarem à NR1 e fizerem uma mudança de uma cultura de bem-estar se destacarão no mercado, tanto de serem empresas onde efetivamente os talentos estarão atuando, e a gente vai ter uma redução de custos aí, a gente vai ter um referencial. Então, a NR1 é uma obrigatoriedade que eu posso, se eu for um gestor, um líder, né, até um dono de empresa com uma percepção consistente e consciente, eu entendo que isso pode se tornar um fator estratégico e um fator benéfico também, como eu disse, que previne
redução, que previne custos altos, que previne um adoecimento, um ambiente nocivo para todos os colaboradores, inclusive para, né, quem está inserido ali. Então, você como gestor, você como líder, você como diretor também está inserido nesse ambiente. E eu também tenho aí uma cultura que se beneficia, se a gente fala de uma cultura de bem-estar, 83% dos colaboradores que têm um desempenho melhor entendem que isso se resulta de uma cultura de bem-estar. Então, colaboradores em um ambiente onde a cultura de bem-estar é consistente, eles têm um desempenho melhor, tem uma redução de custo, uma melhora de desempenho. Ações claras, práticas que são constantes no dia a dia, reduzem o risco, aumentam o engajamento, com isso eu tenho uma melhora da reputação, como eu já falei, fortalece a cultura e eu tenho uma melhora do desempenho. Então, isso reduz custos e também aumenta a produtividade. Bom, em relação à minha fala, deixa eu voltar aqui para vocês. Era isso. Tem um tempinho aí que a gente combinou até 10h30. A Jennifer também vai falar um pouquinho com vocês. Acho que se der tempo a gente pode abrir para as dúvidas depois, né? Sim, se der tempo a gente consegue. Bom dia, pessoal. Quero agradecer a Carolina, ao doutor André, pelo tempo, né, disponibilizado para vir aqui trazer para a gente as informações tão necessárias e pertinentes para esse momento dentro das empresas, dentro do mundo corporativo. Espero que esse conteúdo tenha realmente trazido aí para vocês insights, trazido questões que precisam ser tratadas. E agora eu quero brevemente falar com vocês sobre como que a RH Treinari, né, sendo uma empresa especialista em treinamentos corporativos, pode colaborar com a implementação dos riscos psicossociais. Eu vou abrir uma tranquilos que vamos encerrar dentro do horário. Então, brevemente falando, a gente acabou de ter aí, né, o doutor André e a Carol trazendo informações pertinentes. Nós compartilhamos com vocês também um diagnóstico que não vai ser possível aplicá-lo ainda hoje, mas vocês podem utilizar como uma ferramenta e depois de responder ele, vocês podem voltar para a gente aqui da RH Treinari. Nós vamos juntos pensar numa solução para auxiliá-los. E o que a gente quer trazer hoje para vocês é a apresentação de um material nosso de NR1, um guia de implementação da NR1. Então, é um material onde você vai ter planilhas, fluxogramas, políticas, modelos, scripts, para que possa auxiliá-los nessa etapa dentro da empresa. É um material que vai funcionar para diversas áreas, né? Então, se você está dentro ali do RH, é uma analista de RH, é um analista de RH, e você precisa vender essa ideia para a diretoria, porque a gente entende que essa implementação ela passa por várias etapas, e a principal delas, e a principal não, mas a que vai definir todo o restante dela é que a sua diretoria compre essa ideia, então, porque ela é também a patrocinadora, né, desse projeto, então é importante. Então, esse material ele te auxilia nisso. Ele auxilia também o técnico de segurança do trabalho, na parte da gestão, da documentação e da fiscalização. E também vai auxiliar ali o gestor, tanto de RH quanto da segurança e saúde do trabalho, no cumprimento dessa norma. Então, você vai receber ali uma estrutura completa desses materiais, tanto para implementação quanto para gestão, no período de monitoramento de 12 meses. Eu sei que muitas vezes é difícil iniciar do zero, então esse nosso material ele não está pronto para você, né? Óbvio que você vai precisar personalizá-lo com a cara da sua empresa, com a política de vocês, com o que faz sentido para sua empresa, mas é muito mais um por onde eu começo. Você não vai precisar começar do zero, você tem ali todo um guia de implementação. Nesse documento, nesse curso, você recebe 22 documentos prontos. Então, primeiro vem o diagnóstico, onde você tem questionários, entrevistas, checklists, vem a parte de implementação, então, baseado no seu PGR, vem ali um plano de ação e um cronograma de 12 meses, vai te dar manuais, cartilhas, POPs, rede de apoio e monitoramento, e também a capacitação. Então, ele vai te dar um norte de quais tipos de capacitação precisam ser feitas, passando de capacitação para gestão, para liderança, até
refletir ali, né, nos demais colaboradores, no sentido de o que que essa empresa faz, como que nós temos preparado esse ambiente para que ele seja um ambiente saudável. A gente sabe que esse é um material que, se você fosse contratar uma consultoria para fazer cada documento, ali seria uma média desse valor por documento. Mas hoje o que a gente tem aqui para ofertar para vocês é uma pré-venda, então os nossos materiais, eles não estão disponíveis, eles estarão disponíveis a partir do dia 15/6. Desculpa, 26, falei errado a data. Tá errada a data aqui, na verdade. E para quem adquirir ele na pré-venda, que vai estar aberto até essa data, ele vai ter um valor de 50% de desconto. Esse valor já está, esse link já está aí no chat para que vocês possam entender, mas também fica aberto o nosso WhatsApp para que vocês nos chamem, tirem as dúvidas, entendam, né, do que se trata. A gente está à disposição para falar com vocês sobre isso. Venda aqui de um curso EAD, a gente tem 7 dias de garantia. E o prazo final da oferta, tá errado aqui, é até o dia 15. E vamos finalizar aqui, deixa eu voltar com vocês. E aí eu quero falar também que, além desse curso EAD, a gente tem também aqui a solução dos treinamentos presenciais, que eles tratam... Eu perdi aqui o compartilhamento. O que fazer dentro da empresa. Então, no meio dessa implementação da NR1, a gente entende que algumas questões são muito importantes, que são os treinamentos, que são as capacitações. E como que a gente aqui pode também contribuir com vocês. Então, além do guia da NR1, a gente também pode trazer para vocês aqui 3 frentes para levar a NR1 para dentro da sua empresa. Que para mim aqui a capacitação dos gestores, ela é o principal, ela é o mais importante para você ter sucesso na implementação da NR1 e os psicossociais dentro da empresa. Porque é o gestor que está ali, que está à frente, então é ele que vai comprar a ideia, é ele que vai disseminar. Ele também, como a Carol falou na palestra, ele é importantíssimo. Porque um gestor que não está capacitado, um gestor que tem ali práticas que são consideradas, né, abusivas, que comprometem a saúde mental de toda a equipe, ele pode comprometer todo o trabalho do RH. Então, se o RH está ali trabalhando, o RH e a segurança trabalhando na implementação, mas não tem um gestor capacitado, não tem um gestor que entende a importância, e mais do que entende a importância, ele se compromete, ele coloca todo o projeto em risco. Então, essa capacitação dos gestores ela é muito importante. Nós temos também palestras de sensibilização, isso para os colaboradores. Então, mediante ali a análise do seu PGR, mediante a guia de implementação, as entrevistas, o que foi identificado, você vai conseguir mapear quais são os pontos de atenção dentro da sua empresa, o que tem afetado os colaboradores. E aí a Carol falou também no final da palestra dela sobre essa responsabilidade, sobre a autorresponsabilidade, sobre o autocuidado. Então, essas palestras de sensibilização, elas vêm muito de encontro com isso, de também chamar essa responsabilidade para o colaborador, para que ele também olhe ali para sua saúde mental e como que a empresa pode dar ferramentas, insights, ferramentas, condições para que esse colaborador consiga se cuidar, né, estar ali apto para o trabalho dele. Então, essas palestras, elas contribuem muito. E também um diagnóstico personalizado. A gente tem um curso aí que compartilha com vocês o guia de implementação, mas a gente entende que para empresas fazer as entrevistas, aplicar algumas coisas, não condiz com a realidade dela, então nós também temos essa opção de levar para vocês um diagnóstico completo da saúde mental da sua empresa, trazendo ali também um plano de ação. Então, para esse pacote nós não temos, né, um valor fechado, porque ele é personalizado, ele vai de acordo com cada empresa, então tem as variações de palestras para gestores, qual a abordagem, quantas palestras, guia de sensibilização, palestras de sensibilização, a gente pode trabalhar com elas no formato EAD, gravação, venda de Discord para sua empresa, para que vocês possam disponibilizar esse material para o colaborador acessar a qualquer momento, como a gente pode trabalhar com as palestras presenciais. Então, tudo aí vai ser realmente do que você identificar, e por isso que
eu quero convidar vocês a realmente pegar esse autodiagnóstico que nós enviamos para vocês pelo link, acessá-lo com atenção, responder cada pergunta e fazer ali uma análise sincera de qual é a situação da sua empresa no momento, de que você, como um gestor ou como um analista, como um técnico de segurança, qual que é a sua responsabilidade nesse projeto de implementação da NR1, riscos psicossociais. Além disso, não podemos nos esquecer daquilo que o doutor André colocou lá, da responsabilidade sua como gestor. Então, além da preocupação humana, a gente tem também as questões jurídicas. Então, se você, como gestor, como um analista, não implementa, não busca essas políticas para dentro da sua empresa, se em algum momento vocês tiverem ali algum processo, alguma coisa que possa recair sobre você e era uma obrigatoriedade sua, estava dentro das suas responsabilidades, para que isso não venha a recair, é importante que você esteja apto para vender para sua diretoria essa ideia, mostrar para sua diretoria qual é a importância de implementar a NR1, os psicossociais, de ter um olhar atento para isso, e principalmente não olhar isso somente como uma obrigatoriedade, mas ter, já que estamos aí todos expostos a isso, né? Existe agora essa obrigação, não trazer isso também como um peso, mas ter, como a Carol falou, um olhar estratégico. O quanto isso pode contribuir para a minha gestão, o quanto isso pode contribuir para o meu trabalho, o quanto isso vai flexibilizar, vai trazer ferramentas, vai aumentar a produtividade, vai melhorar o clima organizacional, entender que tirar um pouco o olhar da obrigatoriedade, porque isso pode trazer um peso para a sua empresa, para você, para a sua atividade, mas olhar num todo, o como isso pode agregar de um modo geral, para a instituição qual você trabalha, para a sua companhia, para a sua empresa, para o seu trabalho, né? Então, às vezes, o RH, diante de tantas demandas no dia a dia, buscar implementar de forma adequada, de forma correta, o que a NR1 os psicossociais colocam como obrigatoriedade, vai facilitar o seu trabalho no dia a dia, vai te trazer de uma forma prática, vai te ajudar a fazer melhor o seu trabalho no dia a dia. Nós estamos com o tempo bem estourado, mas caso tenham perguntas, a gente tem aí 5 minutinhos para tratar. E no final, o doutor André, acho que ele precisou se ausentar, mas a Carol pode também fazer as considerações finais. Eu já encerro aqui a minha fala, agradecendo pela atenção de vocês, nos colocando à disposição. Vocês têm o nosso WhatsApp da empresa para que a gente possa colaborar com vocês na implementação. Eu só vou colocar aqui, então, Jennifer, enquanto o pessoal, de repente, organiza as perguntas, se alguém tiver alguma pergunta, que eu acho que o principal ponto que a gente quer, talvez, trazer aqui para vocês é que acho que todo mundo ficou um pouco aterrorizado, porque toda mudança de normativa gera um movimento, né? Então, e a gente pensar riscos psicossociais, como que eu vou quantificar algo que também está tão entrelaçado, que está tão presente na vida pessoal do colaborador. O principal ponto que eu queria deixar aqui é que a gente tem medidas estratégicas e que não é papel da empresa tratar o colaborador que tem algum transtorno relacionado à sua saúde mental. Na verdade, a gente precisa entender quantitativamente como que a gente vai identificar o que realmente é um adoecimento relacionado ao trabalho, e esse é o papel da empresa. Então, se a empresa está cuidando, né, de identificar os riscos, de fazer prevenção, de mudar uma cultura, ela está se resguardando. A gente vai conseguir diferenciar o que é adoecimento relacionado a aspectos pessoais, e aí a autorresponsabilidade que eu falei entra aqui, né, de todos os colaboradores, gestão e liderança entenderem a participação deles, inclusive no autocuidado, e o que efetivamente tem a ver com o ambiente. Porque hoje, esse aumento significativo, esses números que eu apresentei no começo da minha fala, fazem com que isso seja um custo para a empresa. Que a empresa não está tendo custo com com um colaborador afastado, com colaborador com recontratação, né? Ter que refazer o processo de contratação, porque eu tenho um colaborador que está afastado.
Então, a NR1 se torna uma estratégia, como eu disse, é uma obrigatoriedade para a gente conseguir identificar e prevenir, mas ela se torna estratégica e benéfica para a empresa, na minha visão. Então, quem se antecipar e já começar a fazer esse movimento agora, provavelmente quando a gente tiver a fiscalização em andamento, já se também sai na frente nesse lugar. Pessoal, bom, a gente está aqui no horário que vocês também precisam retornar das atividades de vocês no trabalho. Caso tenham dúvidas, pode enviar diretamente para a gente no WhatsApp, que eu direciono para o doutor André, para a Carol. Caso vocês queiram alinhar reuniões com a gestão de vocês, para que a gente possa apresentar as soluções que a RH Treinar tem, nós nos colocamos à disposição. Uma ótima semana a todos, excelente dia de trabalho e contem conosco.